Olá, criptomaníacos! E não é que os Estados Unidos estão cogitando dar um calote na dívida? 31 trilhões de dólares que poderiam não ser pagos a partir de junho, a partir do mês que vem. E se eles estão dando calote, alguém vai deixar de receber o dinheiro. Será que é você? E é por essas e outras que eu vivo falando aqui no canal que você precisa migrar da shitcoin estatal, seja o dólar, seja o real, seja lá a moeda estatal que for, para o Bitcoin. E aí você me pergunta, Guilherme, como que eu vou fazer um negócio desse? Afinal, a taxa do Bitcoin, a taxa de transação do Bitcoin está em 5 dólares, em 10 dólares, não dá para eu comprar um cafezinho, não dá para eu fazer aí minhas compras do dia a dia. Claro que dá, se você entender como funciona a Lightning Network, uma rede na segunda camada do Bitcoin, com taxas praticamente zero, praticamente de graça para fazer a transação e também transações que são próximos do instantâneo. Você aperta o botão aqui, chega para a pessoa ali, então resolve os problemas que você tem na primeira camada do Bitcoin, que não é voltada para escalabilidade, para velocidade de transação, né? É voltada para a segurança do seu dinheiro e descentralização. Então a primeira camada tem uma função, a segunda camada tem uma outra função, mas você não sabe como utilizar a Lightning Network com segurança, né? E é por isso que a equipe da Criptomaníacos preparou um relatório gratuito, grátis para você, tá? Então corre enquanto tá liberado, o link tá aqui na descrição para vocês e também fixado no primeiro comentário. Vai lá, clica, é de graça, baixa para você entender. São mais de 40 páginas exclusivamente falando sobre a Lightning Network do Bitcoin. Agora você usa. Agora, eu só consigo manter esses relatórios de graça com a ajuda de vocês. Então deixa aquele like, aperta esse botãozinho. É de graça também, pessoal. Apertou o botãozinho, ó, dedinho pra cima, você ajuda o canal a crescer e eu continuo entregando conteúdo de qualidade de graça pra vocês. Que tal essa troca? Maravilha! E você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui na Criptomaníacos, porque o muro tá baixo. Aproveita que o muro tá baixo, já que o governo anda fazendo bastante besteira por aí, tanto no Brasil quanto no exterior, como falaremos no vídeo de hoje. Então eu vou começar com essa notícia aqui, que saiu hoje. Inflação anual dos Estados Unidos atinge menor patamar em 2 anos e abre espaço para o Fed, para o Banco Central dos Estados Unidos, pausar alta nos juros. E aí você me fala, que notícia maravilhosa, né? A gente sabe que quando o governo reduz a taxa de juros ou para de subir a taxa de juros, isso ajuda os ativos considerados de risco, correto? Ações deveriam subir e também criptomoedas, caso os analistas, caso o mercado interprete isso como uma maior probabilidade de redução de taxa de juros, e foi o que aconteceu. Olha como é que está o gráfico aqui de previsão para taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado acredita que tem 90% de probabilidade do Fed, do Banco Central, não aumentar a taxa de juros na próxima reunião em junho. Então ficaria zerada a taxa de juros pela primeira vez em muito, muito tempo, tá? E somente 10% aqui do mercado acreditando que vai subir 0,25% na próxima reunião, tá? Então, de cada 10 analistas, 9 estão achando aqui que vai ficar no 0 a 0, e isso deveria fazer o quê? O Bitcoin subir, né? Taxa de juros 0 a 0 ou baixando é favorável para ativos de risco, portanto, isso inclui as criptomoedas. E foi o que aconteceu, mas num período curto de tempo, né? Se pegar o gráfico horário aqui, vocês vão ver que exatamente, ó, nesse momento aqui, o preço sai dos 27 e vai lá nos 28.400, né? Dá esse pump aqui, momentâneo, e depois volta a desabar. Então vamos entender porque o mercado ficou tão instável como vocês estão vendo aqui. Mas antes eu vou aproveitar que eu estou nesse gráfico para mostrar para vocês que vocês podem integrar a BingX, uma das melhores corretoras do mercado, aqui direto no TradingView, tá? Eu analiso os gráficos aqui do canal no TradingView, que é uma plataforma mais famosa do mercado, do mundo, né, para análise gráfica, e vocês podem integrar a BingX aqui dentro da sua tela do TradingView, estão vendo aqui? E realizar operações na corretora diretamente dentro do TradingView, como vocês estão vendo aqui, tá vendo que eu marquei aqui, por exemplo, o stop, né, dos 26.400, estão vendo marcado aqui em vermelho, né? Isso aqui está conectado lá na minha conta na BingX, lá na corretora, tá? Então eu tô no gráfico aqui, tô fazendo minhas análises como esse ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico horário e também coloco as minhas ordens de compra e venda aqui dentro do próprio gráfico do TradingView, tá? Isso
conectado na BingX, como eu falei para vocês, tá? Basta abrir aqui no canto, vocês estão vendo esse símbolozinho, ó? Esse símbolo aqui é a conexão direta com a sua conta lá na BingX, na corretora, tá? Então, quando você abrir, vai pedir para conectar com a sua senha e já vai deixar tudo integrado para vocês. Então, não perca a oportunidade de fazer trade de forma muito mais prática dentro do TradingView, utilizando a corretora que foi considerada pelo próprio TradingView a melhor corretora ou exchange cripto de 2022. A melhor do mundo, considerado pelo TradingView. Quem estiver buscando o link ou o QR Code, está aqui embaixo, o QR Code, estão vendo aqui embaixo, né? E o link também está na descrição ou nos comentários, tá? Aproveitem para conhecer a BingX, que é a corretora que eu utilizo no momento quando preciso fazer trading. Mas bora fazer aqui uma análise gráfica básica para entender até onde pode ir esse recuo de preço do Bitcoin, se é realmente perigoso ou não. Tá aí o meu gráfico semanal que você já conhece há bastante tempo no canal. Essa linha vermelha é a famosa média móvel de 200 semanas que nunca tinha sido rompida para baixo na história até esse momento aqui, né? Recente, no ano passado, onde o preço do Bitcoin foi para baixo dessa linha vermelha pela primeira vez. Encontrou aqui embaixo essa linha branca, que é uma linha de tendência de alta que vem desde lá de trás, como vocês estão vendo aqui, né? Desde 2017. E aí bateu nela e voltou a subir, como aconteceu em todas as vezes nessa linha de tendência, tá? Então uma linha bem conhecida, bem histórica aí para o preço do Bitcoin. A partir daqui voltou a subir e rompeu para cima da média de 200 semanas finalmente, né? Voltou para cima dela. E o que eu estou vendo acontecer aqui? O preço está vindo testar mais uma vez essa linha vermelha. Por quê? Porque na vez que a gente tentou fazer isso aqui atrás, ó, ela caiu para baixo, tentou voltar, fez esse teste e falhou. E aí o preço afundou, foi para o fundo do poço, né? Então o que o mercado está fazendo aqui, na minha visão? Ele está testando essa linha mais uma vez, né? Rompeu muito forte, não testou essa linha para assegurar que essa região aqui realmente foi rompida com êxito para continuar a sua subida. Então o preço recua para buscar esse toque, né? Chegou bem perto aqui, ó, chegou nos 26.800, mas não bateu nessa linha que no momento está ali nos 26.100, tá? Então poderia voltar até esse ponto para voltar a subir. E esse ponto, ele é interessante também no gráfico diário, o que aumenta a minha visão com relação a essa retração, como eu vou mostrar para vocês aqui no meu gráfico diário. A linha amarela é a média móvel de 50 dias, tá? Que já foi rompida para baixo, como vocês estão vendo aqui, nesse momento, né? E a linha rosa aqui embaixo é a média móvel de 100 dias. E por que eu coloquei as duas linhas? Porque, geralmente, quando a gente tem um rompimento da média móvel de 50, o preço busca a média móvel de 100 como suporte. Isso numa tendência de alta como a gente está agora, né? Fez uma reversão, encontrou um fundo do poço, está numa tendência de alta. Então vamos ver outros momentos onde essa situação aconteceu. Então, por exemplo, aqui, ó, o último momento foi em março de 2023, tá? Já estávamos nessa sequência de alta, né? Nessa tendência de alta. O que aconteceu? Rompeu no dia 3 de março para baixo da média de 50, encontrou o suporte onde? Exatamente sobre a média de 100 no dia 11 de março e voltou a subir. Normal, tá, pessoal? Um movimento normal de recuo, encontra um suporte e volta a subir. Isso acontece ao longo de movimentos de alta, como eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, o movimento de alta anterior que a gente teve foi nesse ponto aqui, entre os dois topos lá da alta histórica, né? Entre o topo de 65 mil dólares e o topo de 69 mil dólares. Isso eu estou falando de uma alta que aconteceu entre os topos iniciado em julho de 2021, tá? Então o preço sobe. Quando ele cai, rompe para baixo da média de 50, a linha amarela, e vai encontrar o suporte onde? Exatamente na linha rosa, média de 100. A partir dali, volta a subir, normal, como eu falei para vocês, tá? Vamos ignorar por enquanto as setas vermelhas que mostram os momentos de rompimento para baixo da média de 100, depois eu falo sobre ela. Voltando aqui, ó, o último momento anterior foi aqui, ó. Vocês percebem que a gente teve um rompimento da linha amarela em abril de 21, buscou a linha rosa como suporte, tá? E aí voltou a subir, como vocês estão vendo no círculo aqui. Volta mais, mesma coisa aqui, ó, já em tendência de alta, iniciando uma tendência de alta, né? Em 2020, o que acontece? Rompe a linha amarela, vem buscar suporte na linha rosa, na média de 100, e volta a subir, como vocês estão vendo. E pode voltar para outro ciclo, tá, pessoal? Não tem problema não. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, no ciclo anterior lá de 2017, ó. Ao longo de toda a alta, o que acontece? Vocês vão perceber que rompe a linha amarela
amarela para baixo, encontra o suporte na linha rosa e volta a subir. Rompe a amarela, encontra o suporte na rosa e volta a subir. Rompe a amarela, encontra o suporte na rosa e volta a subir. Rompe a amarela, encontra o suporte na rosa e volta a subir. É o movimento esperado ao longo de um ciclo de alta e é o que a gente está vendo agora. Quando que isso sinaliza reversão? Ou seja, acabou essa tendência de alta aqui, né, de encontrar suporte na linha rosa e voltar a subir. Justamente quando acontece um rompimento da linha rosa para baixo, como aconteceu aqui no fim do ciclo de 2017-2018. Ó. Chegamos aqui, continuou subindo até dezembro de 17 o Bitcoin, né? Na hora que ele rompe aqui a linha amarela em janeiro de 18, atenção, né? Vem buscar a linha rosa como suporte, como busca aqui, ó. Aí você fala, vai voltar a subir. Não, rompeu para baixo. Ó, a seta vermelha mostrando. Rompeu para baixo, sai fora. É isso que o mercado está te falando. Sai fora que vai desabar. E na sequência o que acontece é justamente isso. Ó. O preço afunda até um fundo do poço lá embaixo, vocês estão vendo aqui, né? Então ele sai daqui, ó. O aviso foi dado aqui na linha rosa, né? Nesse momento do rompimento. Então foi dado lá nos 11.100 dólares. E o preço vai parar onde? Vai parar nos 3 mil dólares. Então é um aviso que o mercado te deu de que houve a reversão. Vocês vão ver essa seta vermelha em todo o final de ciclo. Então aqui, como vocês viram, os círculos brancos marcando a linha rosa como suporte. Na hora que rompe, como aqui, é o aviso, a seta vermelha. Aviso, sai fora, porque vai desabar. Aí saiu aqui dos 53 mil dólares, mais ou menos, e foi buscar o fundo do poço aqui nos 28 mil dólares. Olha o tamanho da proteção que essa estratégia te dá, né? Mesma coisa aqui, ó. Ó, te avisou suporte, subiu, maravilha. Na hora que rompeu para baixo aqui, na linha rosa, sai fora. Por quê? Porque saiu aqui ó, dos 54.100 e foi parar onde? Foi parar nesse fundo do poço dos 15 mil dólares que estão vendo aqui. Então, por enquanto, ter buscado a linha rosa como buscou aqui, ou como está vindo buscar aqui, normal, tá, pessoal? Seria o natural, inclusive, né, já que rompeu a linha amarela, o preço recuar até bater aqui na média de 100 nos 26 mil dólares, tá? 26 mil dólares, ok. Bateu, voltou, ok. Bateu, rompeu para baixo da linha rosa, sai fora que o negócio vai desabar. É isso que o histórico apresenta para a gente. Gostou da análise? Deixa o like, hein? Não esquece do like, por favor. Mas tem algo estranho aqui. Vocês viram lá no gráfico de 1 hora, deixa eu achar ele aqui, que o preço do Bitcoin tinha subido por causa da boa notícia, né, da inflação, mas depois desabou e continua desabando, como vocês estão vendo aqui, né? O que fez o pessoal mudar de ideia? Bom, o mercado está bem instável agora, porque apesar dessa notícia positiva da inflação, isso parece não ter mexido muito com a emoção de quem toma as decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Muito devido ao que está na tela para vocês. Aqui está a inflação, tá, nos Estados Unidos, só que ela é dividida em duas partes. Você tem, digamos, o núcleo da inflação, que seria essa linha azul, e você tem a parte flexível da inflação, que considera itens, digamos, mais voláteis daquele indicador, que é a linha vermelha. Então, a inflação que caiu, na verdade, é a linha vermelha, é a parte flexível da inflação. O mais importante, que é o núcleo da inflação, que ele bota aqui stick parts do CPI, né, da inflação dos Estados Unidos, está no mesmo nível que se encontrava lá em 1982, ou seja, muito alto. Olha como ele está descolado da média dos últimos anos. E isso é o mais importante para a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Isso faz com que algumas pessoas comecem a desconfiar de que o governo, na verdade, não vai deixar a taxa de juros zerada ou baixar ao longo de 2023, como disse o próprio dirigente do Fed de Nova York. Então, olha aqui a notícia. Dirigente do Fed de Nova York não espera corte de juros este ano, mas diz que trajetória dependerá dos dados. Isso aqui dá uma desanimada no mercado, né? Um cara que é ligado ao Fed, lá de Nova York, Banco Central dos Estados Unidos, falando que não espera corte de juros, vai ao contrário da expectativa do mercado. E para piorar, tem uma coisinha no final dessa matéria, quase que escondida aqui, pessoal. Olha só. O dirigente também defendeu que o Congresso e o governo precisam garantir o aumento do teto da dívida. A gente que é brasileiro já ouviu falar nisso, né? O governo tem um teto do que ele pode gastar, do que ele pode se endividar,
Isso serve justamente para que o governo controle as suas contas. Afinal, dinheiro não nasce em árvore, né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, governo, está aqui o seu orçamento, tome conta dele direitinho e que, se necessário, faça cortes de custo como qualquer pessoa faria, né? Eu ganho X, eu só posso gastar X por mês, senão eu tenho que cortar os meus gastos. Isso deveria funcionar no Brasil e também querem destruir o teto de gastos, e também deveria funcionar nos Estados Unidos, onde a dívida já é de 31 trilhões de dólares, gente, é absurdo. E mesmo assim o governo não conseguiu dar conta de segurar sua dívida, que é aumentar esse teto, que é ter mais dívida do que 31 trilhões de dólares. E aí vem o outro receio do mercado, né? O que esse calote dos Estados Unidos, como diz a matéria da Isto É, pode representar para o mercado? Pode destruir o mercado financeiro, como já destruiu em ocasiões anteriores. Então o pessoal acaba evitando o risco. Olha só a matéria da Isto É Dinheiro. Calote da dívida dos Estados Unidos pode vir entre início de junho, mês que vem, pessoal, e início de agosto, diz Instituto de Pesquisa. Então, quer dizer, não é que o negócio vai acontecer lá na frente. Não, os Estados Unidos pode parar de pagar suas contas a partir do mês que vem. Isso significa não pagar funcionário público, isso significa não pagar título. Sabe o título que você compra do governo? Não pagar o título do governo. Isso significa outros países perderem a confiança nos Estados Unidos e também no dólar. São vários problemas atrelados a esse calote da dívida dos Estados Unidos. E qual é o problema lá? O problema é que o Congresso e o Senado estão divididos. Você tem parte de democratas que são ligados ao governo atual, do Joe Biden, e parte de republicanos que são contrários ao governo e que não querem aprovar esse aumento do teto da dívida, obviamente, né? Para que eles vão deixar o governo atual se endividar ainda mais para jogar a bomba para o próximo que assumir e também favorecer o governo atual, né? Porque o Biden vai poder gastar à vontade, se endividar todo e depois o próximo que se vire. A gente já viu essa história acontecendo no Brasil, né? Cara, gasta o dinheiro que se tiver e não tiver, se endivida todo e o próximo, ó, não tem nada a ver com isso, né? Então tá essa discussão lá no Congresso americano para ver o que fazer. Só que olha o impacto que isso teve em 2011 numa situação similar. Em 2011, durante a gestão de Barack Obama, coube a Biden, que era o vice-presidente, negociar um acordo com o Congresso que foi firmado praticamente em cima da hora. A dificuldade de se chegar a um acordo na época levou o Standard & Poor's a rebaixar a classificação de crédito dos Estados Unidos. Na sequência, os ativos de risco tiveram forte reação. O dólar caiu, as ações afundaram 5% num único dia e os spreads de crédito aumentaram. Ou seja, deu um colapso total somente pela possibilidade, né? Imagina se realmente acontecer, para onde que vão as ações e também o próprio dólar, né? Como eu falei para vocês, os outros países que os Estados Unidos está em dívida vão falar assim, peraí, como é que eu posso confiar nessa moeda, nesse país, Estados Unidos, se os caras não me pagam? Estão dando calote. Então, a reputação americana cai e a própria cotação do dólar também cai. E nessa expectativa de um calote jogar o mercado de risco, o que inclui as ações, para baixo, o que você começa a ver é esse tipo de coisa aqui. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, despeja bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos. Então ele pegou as empresas dele lá e começou a se desfazer de ações e aumentar a sua parcela de dólar para se proteger. E esse cara tem muitos contatos por lá. Então se ele está fazendo isso é porque ele realmente acredita que as ações vão desabar. E aí vem o seu medo, né? Se as ações caem e o Bitcoin está muito correlacionado com algumas ações, será que o Bitcoin também não vai desabar e levar junto todo o mercado cripto? O preço do Bitcoin permanece correlacionado com a Nasdaq, então com as empresas de tecnologia, né? É a maior correlação desde 2021, se eu não me engano, né? Eles estão falando em algum ponto aqui da matéria. Olha só como os gráficos andam praticamente juntos aqui, né? Então, quer dizer, se as ações vão cair, a tendência seria o Bitcoin acompanhar esse movimento e realmente isso pode acontecer no curto prazo, na minha visão. Isso realmente pode acontecer, tá? Caso o calote aconteça. Eu não acho que vai acontecer, tá? Mas eventualmente acontecendo, todo o mercado vai sangrar, incluindo o próprio valor do dólar, como eu falei para vocês. Mas vamos pensar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora do curto prazo. O que vocês acham que deveria acontecer com o Bitcoin no caso de um calote dos Estados Unidos? O que você ganha? Mais confiança no dólar ou menos confiança no dólar? Mais confiança no Estado ou menos confiança no Estado? Menos, né?
Afinal, você não pode confiar nem mesmo nos Estados Unidos, nem mesmo no dólar. Isso deveria fazer o que com o Bitcoin? O Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que não tem dono, que não está ligada a nenhum país, deveria ganhar valor. O mercado ainda é burro com relação a isso. Ainda coloca o Bitcoin ligado a ativos de risco, quando, na verdade, ele é o ativo protetor. Ele soluciona esse problema. O Bitcoin vai ganhar valor, talvez não num curto prazo, mas a tendência dele é ficar ainda mais relevante num cenário global. Ele se valoriza no caso de um calote dos Estados Unidos. Agora vamos para o outro cenário, o caso dos Estados Unidos não darem calote. Qual é a única chance de não dar calote ali? Aumentar o teto da dívida, se endividar ainda mais, imprimir mais dólares para pagar as contas e ultrapassar o teto da dívida. Ou seja, imprimir mais do que 31 trilhões, arrumar mais dinheiro do que 31 trilhões. E quem vai pagar essa dívida, né, adicional? Você, eu, os americanos. Todo mundo vai pagar a dívida dos Estados Unidos. É isso que eles querem. Vamos imprimir esse papelzinho aqui e quem tem dólar que perca dinheiro. E todo mundo tem dólar, incluindo o próprio governo brasileiro, né? Nas suas reservas. Então o mundo todo vai pagar a dívida dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto de novo, isso é bom ou ruim para o dólar? É ruim para o dólar. O dólar se inflaciona. Você perde valor, você retira valor do dólar. Isso é bom ou ruim para o Bitcoin? Isso é excelente para o Bitcoin. Se o dólar está perdendo valor, se o dólar está se tornando uma moeda pior, significa que o Bitcoin, que é escasso, né, que não tem como inflacionar, ele se torna mais relevante. Ele ganha valor, né? Mais dólares no mundo, você precisa de mais dólares para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Notaram como nos dois cenários que existem, isso é favorável ao Bitcoin, mesmo que no curto prazo os traders, né, os analistas achem que é negativo, na verdade isso é positivo. E uma hora ou outra os fundamentos dominam. Não tem jeito, é matemática, é uma questão lógica. E é por isso que eu falo para vocês, a única proteção que a gente tem dessa loucura toda que está acontecendo é o Bitcoin. Ignore esse ruído de curto prazo e foque na lógica, foque nos fundamentos. O fundamento é, um dinheiro para ser bom precisa ser escasso. O dólar não é escasso, ele é cada vez mais abundante. O Bitcoin permanece sendo a moeda escassa que a gente pode confiar. Você tem essa opção ou essa aqui, que é pagar o salário do funcionário público americano. Olha aí, funcionalismo nos Estados Unidos processa Biden para que o teto da dívida não seja respeitado. Em sua ação judicial, sindicato que representa 75 mil funcionários pede que a regra que limita o endividamento do governo seja declarada inconstitucional. Vocês acham que é uma coisa legal, né? Existe uma regra para que o governo não crie mais dívida, né? Que ele se mantenha dentro do orçamento dele. E as pessoas estão falando, não, vamos processar para se endividar mais. Que as pessoas que paguem meu salário, eu quero ganhar meu salário, porque eu estou nem aí para o resto. Vocês acham isso legal? Vocês querem pagar salário de parasita? Eu não quero. E é por isso que eu migrei para o Bitcoin e eu espero que vocês façam o mesmo. Para saber como fazer isso utilizando a Lightning Network e não pagando taxas absurdas, como eu falei, o relatório está aqui na descrição. E se for fazer trading com criptomoedas, utilize a BingX, link também na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.